Olá pessoal, Guilherme Lima, Evolupapo. Vamos bater um papinho hoje aí sobre a questão dos idiotismos, né? Então, eu gostaria, de falar hoje sobre a questão, dos idiotismos culturais, né? Um idiota, é uma pessoa que falta, o discernimento e a inteligência, né? Já o idiotismo cultural, isso seria justamente, aqueles hábitos ou costumes, de uma sociedade ou povo que carecem, de discernimento e inteligência, né? Então, eu gostaria de comentar agora alguns desses costumes, né? O primeiro da lista é, de longe, o consumo exagerado de álcool, né? E eu diria, que o excesso de álcool termina causando uma série de transtornos para a pessoa, que vão desde doenças orgânicas, até problemas, de relacionamento. E só para exemplificar, o álcool em excesso ele pode causar, a cirrose do fígado ou mesmo, o coma alcoólico, né? Que são problemas graves, né? O professor Valdo considera também, idiotismo, a questão das armas de brinquedo, em que uma criança é ensinada desde pequeno a brincar, de violência. Então ele questiona, por que uma sociedade não pode ter crianças brincando de paz, em vez de brincando de violência, né? E também foi catalogado um fenômeno, conhecido como autoflagelação, que é uma pessoa, lesionar o próprio corpo, com modificações que vão desde a religião até a distúrbios, inclusive psiquiátricos, né? E no interior da Bahia foi documentado, que em uma pequena cidade existe o hábito religioso, das pessoas chicotearem, as próprias costas com chicotes, com giletes nas pontas, desses chicotes. E outros hábitos, de autoflagelação pode ser considerado também a questão da guerra de espadas, em que as pessoas atiram nas outras, fogos de artifício e quase sempre, lotando hospitais, de pessoas queimadas graves, Então, uma outra prática, que pode ser considerada idiotismo, essa por parte, de índios, é também, o batoque ou botoque, que é justamente o alargamento dos lábios de indígenas botocudos, E isso não tem qualquer motivo racional, E nessa linha também, temos o caso, das mulheres girafas, que são de uma tribo, que costuma colocar colares empilhados para esticar o pescoço, das crianças. E a mulher adulta, ela tem um pescoço gigante, Depois de tanto tempo esticando o pescoço, elas conseguem ter um pescoção, E aí a mulher fica enorme, E também não tem sentido nenhum esse tipo de hábito, do ponto de vista da racionalidade. Também tem a questão, da bestialidade, que é justamente o sexo, com animais. E essa prática ainda existe hoje, ainda mais, mas mais no interior, E também pode ser considerado um tipo de idiotismo, Uma outra questão, ainda presente na nossa sociedade, são a questão das guerras de torcidas, Em que pessoas de times adversários, elas marcam brigas e isso pode até terminar, em morte, assassinato. Essa agora, que eu vou falar agora, é uma idiotia, contudo, talvez mais light, do que as outras, que é justamente a questão da caça à raposa, em que a morte, de um animal é feita por diversão, Eu compreendo que a gente ainda mata, animais para comer, mas uma pessoa, com um mínimo de sensibilidade, ela veria, que matar um animal por diversão ele é um idiotismo, E também, idealmente, seria que o ideal, no mínimo, não sofresse, ao morrer, E também, no campo das idiotias, a gente tem o caso, dos eunucos na Índia, chamados de Hijra. Eu não sei se pronuncia assim, mas é Hijra, em que as crianças, elas sofrem castração, como uma forma, de agradar uma deusa hindu lá específica. Você tem também, o Halloween, que é considerado uma outra idiotia, um tanto mais leve, em que as crianças, são incentivadas a cometerem, vandalismos se não conseguirem os doces, E ainda hoje, em vários países islâmicos, a gente tem a terrível prática, que é a infibulação, que normalmente é uma cirurgia caseira, em que ocorre, a retirada dos clitóris de meninas, E esse é um tipo de idiotia no nível hard, porque você não consegue explicar, racionalmente esse tipo de coisa, Uma outra prática, de idiotismo, é a questão do linchamento, que é
a violência, né, de uma multidão contra uma pessoa, né? Mais modernamente, o mais comum é a questão do linchamento virtual, né, que é também chamado de cancelamento, né, em que as pessoas elas se mobilizam na internet, né, para atacar, né, moralmente outras pessoas, né. No tipo de idiotia light, a gente tem também a presença, né, de estados com monarcas ainda hoje, né, em pleno mundo moderno, né, o que eu não tenho dúvida, né, que é um resquício, né, da sociedade antiga, que poderia ser vista, né, como um idiotismo, né, porque não tem sentido nenhum, né, no mundo de hoje um negócio desse. Você tem também, né, a questão do uso de piercings, as tatuagens, que também poderiam ser considerados, né, um idiotismo cultural, né. Se considerarmos que os aspectos racionais, né, podem causar infecção e até levar, né, a pessoa a morrer, né. E o professor Valdo Vieira ele também não perdoa, né, a questão do abuso da música, né. E consumir música em excesso foi chamado por ele, né, de radioatismo, né, uma pessoa que é um radiota, né, que ouve música, né. Isso em relação aos antigos rádios, né. E uma outra idiotia é justamente a questão das rinhas e das touradas, né, que ainda existem por aí, né, pelo interior, em que uma pessoa, né, um grupo de pessoas exploram, né, o sofrimento de animais em proveito financeiro próprio, né, de si ou do grupo, né. E tem também a questão, né, do cigarro e do ato de fumar, né, que podem ser, né, desde cachimbos até charutos cubanos, né. O professor Valda meio que estimou, né, que a cada cigarro, né, que uma pessoa fuma, ela meio que perde, né, 1 minuto de vida, né. E uma pessoa com esse hábito, o que ela está fazendo, sinceramente, é a questão de se suicidar, né, de forma lenta, né. E no Brasil, o idiotismo não escapa nem à universidade, né, em que você vê um grande número, né, de universidades vandalizadas, né, por jovens da própria universidade, por meio, né, de pichação e a destruição, né, da infraestrutura da universidade, né. Também tem, né, a questão do idiotismo, né, que o professor Valdo aborda, né, que é a pessoa, né, consumir muitos vídeos e filmes somente com o objetivo, né, de se divertir, né. E por último, né, na categoria do idiotismo light, estão né, os zoológicos, né, que o professor Valdo ele apelidou, né, de zoohotel, né, em função de ser um lugar, né, para hospedar e alimentar animais, né. E isso é um problema, né, porque numa sociedade que existe a realidade, né, de meninos e moradores de rua, eu diria que é uma falta total, né, de priorização de recursos da nossa sociedade, né. Então, pessoal, era isso que eu tinha para dizer por hoje. Se você curtiu, dê o seu like, que ajuda a gente bastante. Se quiser comentar alguma coisa, comenta alguma coisa aqui aí embaixo. E se quiser ajudar a gente, compartilhe esse podcast com mais pessoas. Então, era isso que eu tinha para dizer por hoje. Um grande abraço. Tchau, tchau.